Salve, salve, excelentíssimos alunos do CEIS, que é aqui, prof. Bruno Segato, junto com o queridão Matheus Silveira, para falar do começo desse ano de 2026, que olha, que tem ano, coisa, hein? né? Que ano. E olha, tá recém começando. Recém começou e é um ano cheio de notícias, cheio de informações, né? É um ano cheio de notícias e cheio de polêmicas. Afinal de contas, muitos acontecimentos de ordem internacional, de ordem geopolítica, abrem espaço para questionamentos a respeito do direito internacional ou a respeito dos direitos humanos. Então, estamos aqui, eu, prof. Bruno de Atualidades, o prof. Matheus, Direitos Humanos, também trabalha com Constitucional, para falar aqui do que está dentro das margens do direito e o que está fora, e o que a gente pode esperar de organismos internacionais que deveriam estar fazendo alguma coisa para impedir uma escalada dos conflitos que já está acontecendo. Então, olho na tela conosco, vamos começar aqui esse mundo que começou muito agitado esse ano, tem muita coisa para falar, temos aí Colômbia, Venezuela, Groenlândia, Irã, Estados Unidos e, é claro, o nosso Brasil. A gente não está fora desse cenário, a gente está aí no meio dessa função toda. Então, já começando com final de 2026, de 2025, quando nós tivemos uma série de ataques a embarcações no Caribe, em águas internacionais, mas também dentro de águas de mar territorial, como por exemplo na Venezuela, atingindo embarcações. Até agora não se sabe do que era, se eram de fato traficantes de droga, como alega Donald Trump, se eram pescadores que estavam ali pescando, viviam da pesca. O ponto é que isso deixa uma interrogação. Qual é o ponto de interrogação aqui? Prof. Matheus, esses ataques violam regras do direito internacional? É importante, primeiro, olá a todos os alunos, nós vamos aqui trazer então um norte, né, dentro dessa linha do direito internacional, de direitos humanos, da gente pensar um pouco como a ação internacional pode ser realizada. E há alguns pontos aqui que eu quero trazer para que vocês possam absorver isso. Por exemplo, em todas as relações democráticas e internas, a gente parte de um princípio, na dúvida você sempre vai esperar para entender o que a pessoa que está sendo acusada de algo tem a dizer sobre aquilo que está sendo acusado. Então, quando a gente está falando de uma circunstância de que a gente está tendo um ataque, né, sem nenhum elemento probatório para toda a comunidade internacional da exata reação daquilo, isso é um problema. Então, realmente, esses bombardeios, esses ataques a barcos, a navios, né, com munição aí, né, remota, ali são completamente ilegais. Não há previsão na comunidade internacional a respeito disso. Principalmente tratando de águas internacionais, que é, vamos dizer assim, um dos lugares onde a gente tem uma menor fiscalização exatamente para que a gente tenha o fluxo. A gente chama muito no direito marítimo e na ideia, né, do direito internacional, a ideia da passagem inocente, né? Inclusive quando se entra em área ou de zona contígua, que a gente chama, ou de mar territorial, os navios de outros países, de outras bandeiras que não sejam militares, têm direito a passar, por exemplo, por uma parte daquele mar territorial. Então, quando a gente está falando de ataques ligados a embarcações, e aí vem a alegação de que a gente está falando de tráfico internacional de drogas, nós temos que falar de prisão e não de execução sumária. Uhum. Esse é um elemento essencial, né? E levando por esse mesmo raciocínio, prof. Matheus, ano passado o governo de Israel colocou em prática a sua doutrina Begin de ataques preventivos a países vizinhos no Oriente Médio que venham a representar uma ameaça por causa do desenvolvimento de programas nucleares. Foi esse argumento usado para iniciar os ataques ao Irã, que depois entrou também Donald Trump bombardeando com bombas anti-bunker 3 instalações nucleares do Irã. Nessa lógica, mesmo não se tratando de águas internacionais, estamos falando de território de um país, de fato, há uma violação ali também. Sem dúvida nenhuma. O fato dessa doutrina ter vindo direto de Israel é um elemento que contraria a própria existência de Israel, né? Ali é importante a gente entender que Israel nasce a partir de um movimento, claro, tem uma força muito forte americana, uma força internacional, mas é um movimento da comunidade internacional a partir do multilateralismo que é estabelecido pela ONU,
que vai propor a criação do Estado de Israel, e aí depois há um movimento em paralelo que, vamos dizer assim, se apropria daquela ideia da ONU e faz aquilo acontecer com questões de força e, né, bom, mas é importante entender, Israel surge exatamente a partir dessa ideia multilateral, dessa ideia das organizações das Nações Unidas. E o princípio essencial das Nações Unidas é o respeito à soberania dos outros países, ou seja, todos os países, sejam eles forças militares, forças econômicas ou não, têm o mesmo voto, a mesma força dentro da Assembleia Geral. E o outro elemento, né, que é o princípio da solução pacífica dos conflitos, né? Os conflitos precisam ser solucionados de forma pacífica. Então, quando eu estabeleço uma doutrina em que eu ataco primeiro, para depois discutir algo que, você não me ataca de novo, senão eu vou te atacar, nós estamos falando que há um princípio da Carta da ONU que vai dizer que os países não podem utilizar a coerção, a força, para estabelecer negociações ou entre outros elementos. Isso vai exatamente contrário a princípios que auxiliaram na criação do Estado de Israel. Por isso que o Brasil se manifesta contra essas agressões, porque consta na nossa Constituição a defesa da solução pacífica das controvérsias. O Brasil se manifesta contra porque o Brasil tem um papel histórico diplomático. Também. O Brasil tem um papel histórico diplomático, que é muito respeitado, né? Entre 193 países que hoje compõem a ONU, na reunião onde tem os chefes de Estado, o Brasil o primeiro país a falar, por uma tradição lá de Oswaldo Aranha, que foi o grande diplomata ali que estabeleceu isso. E presidente da sessão que criou Israel. Presidente da sessão que criou Israel, é verdade, isso mesmo. Presidente da sessão que criou Israel. E essa tradição permaneceu exatamente pelo ponto brasileiro. O Brasil tem um ponto de ser um país pacífico, né? Ser um país neutro nessas questões diplomáticas e buscar sempre balizar pelos princípios da ONU. Então, quando a gente vê o Brasil condenando a questão israelense, quando a gente vê o Brasil condenando a questão americana, por exemplo, no movimento da Venezuela, não é, e aí é uma análise bastante inadequada e errada, né? É um posicionamento do atual governo ou não, é um posicionamento diplomático do Brasil da sua tradição. O Brasil pontua isso exatamente porque ele mantém o respeito diplomático das outras nações. As outras nações seguem vendo o Brasil exatamente como um país. Não, o Brasil está seguindo a coerência que se espera dele. São 80 anos, né, de coerência diplomática nesse sentido. A diplomacia brasileira, que é, falando em concursos, né, que é um dos cargos mais difíceis da gente acessar, exatamente estabelece uma escola. E ela é uma diplomacia de Estado, não é uma diplomacia de governo. Então isso é um ponto importante. Não interessa o governante, se é um governante de direita, se é um governante de esquerda. A solução pacífica dos conflitos é um elemento brasileiro, que inclusive está na Constituição. Se nós formos olhar o artigo 4º da Constituição, nós vamos ter lá os princípios das relações internacionais do Brasil com as outras nações. E aí nós temos, por exemplo, o respeito à não intervenção, a solução pacífica dos conflitos. Nós vamos ver exatamente, né, o respeito aos direitos humanos, o repúdio ao racismo, né, ao genocídio. Então nós vamos ver todos esses elementos, ou seja, não é uma possibilidade do governante porque é alguém que ele se posiciona politicamente a favor. Não, é uma determinação constitucional, é um princípio da Constituição. Perfeito. O professor mencionou agora que quando se fala de grupos criminosos, cartéis, narcotráfico, tem que falar a respeito de prisão e não de execução. Vamos olhar para o mapa para a gente ver que mesmo os dados não evidenciam, os dados não mostram que a maior parte da droga que chega aos Estados Unidos parte de solo venezuelano. A maior parte dos carregamentos de drogas são dados, inclusive, de agências dos Estados Unidos, como a DEA, saem do Pacífico e de outra área do Caribe que corresponde ao litoral da Venezuela, da Colômbia, e não da Venezuela. A Venezuela corresponde a uma porcentagem muito menor. De fato, a maior parte da carga que sai daqui vai para a Europa. Não tem os Estados Unidos como destinatário. Já que estamos falando de prisão, quem que é o grande aliado de Donald Trump neste cenário da América Central é Nayib Bukele, que implementou em El Salvador, o pequeno país de El Salvador, uma política de tolerância zero
em relação a esses grupos criminosos que hoje assolam o Equador, partes do território colombiano. Muitos alegam que na Venezuela o cartel não o de los Soles, que não existe, mas o Tren de Aragua, são grupos que inclusive ameaçam a soberania dos estados porque não conseguem os estados controlar certos territórios. Mas, professor, o Nayib Bukele lá em El Salvador implementou uma série de iniciativas que, por um lado, derrubaram os índices de criminalidade, por outro, são questionáveis da perspectiva dos direitos humanos. Como, por exemplo, a possibilidade de indiciar indivíduos sem a individualização das penas. Isso também corresponde a uma violação de direito internacional? Sem dúvida. A ideia de direitos humanos, ela parte exatamente da gente compreender o seguinte. No início do século passado, do século XX, a gente tem a Primeira Grande Guerra, depois nós vamos ter a Segunda. E nesses dois grandes movimentos a gente teve exatamente países que eliminaram ou retiraram os direitos das pessoas com várias estratégias. Entre elas, por exemplo, a Alemanha, uma das mais conhecidas, foi a retirada da nacionalidade de um certo grupo de pessoas, da população judaica. Então, quando tiraram a nacionalidade daquelas pessoas, daqueles nacionais alemães que eram da religião judaica, de procedência judaica, melhor dizendo, ali procedência judaica, ali, eles perdiam toda a proteção de direitos que tinha naquele país, e ao perder toda a proteção de direitos que tinha naquele país, eles não tinham a proteção internacional, porque não existia essa proteção internacional. Então surge a comunidade internacional, surge a ONU, e se estabelece exatamente que há uma proteção que está acima das regras nacionais, que são esses princípios, a Declaração Universal de Direitos Humanos, outros tratados de direitos humanos que estabelecem regras que estariam acima. Quando a pessoa internamente não está protegida, a comunidade internacional a protegeria. Então esse é o princípio, vamos dizer assim, essencial. O que a gente tem visto em El Salvador, alguns países da Europa, a gente teve aí Turquia trabalhando um pouco nisso, Egito, a gente tem visto outros países aí, mais na Europa aí nós falamos aí, Hungria também, Isso, a gente tem visto esse movimento que é o seguinte, nós temos visto que há dois elementos que estão acontecendo muito fortes. Estresse democrático, que é a ideia de você esgaçar as compreensões de garantias, proteção de direitos, com discursos políticos. Então você coloca medo nas pessoas, você coloca um discurso de guerra, o discurso da guerra interna, guerra civil, isso, guerra contra o tráfico. Você usa o discurso de guerra. Por que se usa o discurso de guerra e por que ele é importante para o direito? Porque o discurso de guerra fundamenta a possibilidade de eu poder estabelecer estados de exceção. No Brasil, a gente tem dois estados de exceção muito comuns, que a gente chama de sistema constitucional de crise, que é o estado de defesa e o estado de sítio. Quando se decreta esses estados, você pode suprimir ou, pelo menos, diminuir algumas garantias das pessoas. Então, quando você estabelece uma guerra, e isso está bem claro lá em El Salvador, etc., uma guerra contra os tráficos, uma guerra contra tal pessoa, você consegue ativar dispositivos que estão estabelecidos numa carta democrática e, inclusive, permitidos internacionalmente. O Pacto São José da Costa Rica permite, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos permite que situações extremas que possam colocar em risco a existência do Estado, a existência da nação, que essas situações possam vir declaradas oficialmente pelo Estado, que possa se mitigar, se reduzir alguns direitos humanos, alguns direitos fundamentais estabelecidos nas cartas. Então essa é uma estratégia. É uma estratégia de diálogo, é uma estratégia política, é uma estratégia de discurso e é uma estratégia que enfraquece as proteções que foram por muito tempo lutadas. E falando nisso, abordando a mesma temática aí dos grupos terroristas, grupos narcoterroristas, como são chamados, ano passado com aquela mega operação no Rio de Janeiro,
foi colocada a possibilidade de decretar grupos como o PCC e o Comando Vermelho, grupos narcoterroristas, com uma possibilidade de abrir espaço para uma integração com as ações dos Estados Unidos, aí também já em território brasileiro. Quais seriam as implicações disso, Prof. Matheus? Nós temos alguns pontos aí que a gente precisa entender. Primeiro é um discurso político, não é um discurso jurídico. Tá? Por quê? Porque nós temos exatamente um estresse democrático nos Estados Unidos, importante, que são essas ações internacionais realizadas pelo presidente Donald Trump sem autorização do Congresso. O presidente Donald Trump tem hoje a maioria no Senado e a maioria na Câmara, e por enquanto a gente tem visto até alguns senadores, no caso Venezuela, se manifestaram contra, republicanos, né, do partido do Donald Trump se manifestaram contra, mas por enquanto, realmente, diante disso, a gente tem, por exemplo, Donald Trump agindo nesse limbo, nessa falta de, vamos dizer assim, de uma regulação expressa. Alegando que ataques pontuais não são declarações de guerra. Não são declarações de guerra. Tá. E, na mesma linha, dizendo que ele está em guerra contra alguém. Porque ele precisa estabelecer isso para, por exemplo, a guerra contra a imigração. Ele estabelece isso porque ele estabeleceu uma nova polícia, né, o ICE, né, ali, e estabeleceu, inclusive, a possibilidade das Forças Armadas atuarem internamente, que é algo que pouquíssimos presidentes americanos arriscaram fazer, porque é algo da maior ilegalidade possível. Se você for olhar séries, filmes americanos, etc., que envolva a questão temática presidente e algum ataque aos Estados Unidos, você vai ver que é sempre o FBI comandando, é sempre ali, e às vezes alguém pedindo, mas vamos trazer as Forças Armadas, vamos trazer, e não permitem, porque há um princípio exatamente de que as Forças Armadas não são para atuar internamente ali, e agora nós temos esse estresse. E é por isso que eu alego essa questão a alguns doutrinadores do direito e das ciências sociais que têm trabalhado exatamente nessa linha desse estresse democrático. E Donald Trump é uma das figuras mais proeminentes nessa circunstância do estresse democrático, que ele tem provocado exatamente esse estresse, trabalhando nessa falta de regulamentação. Por quê? Porque a gente também é importante a gente diferenciar muito as legislações brasileiras e americanas, né? A brasileira e a americana. Por quê? Porque os americanos não têm tantas leis. Os americanos têm muitas tradições, costumes, práticas. O presidente não pode ser 2 vezes, né? Não pode ocupar mais de 2 vezes o cargo. Isso começou com uma tradição depois de Roosevelt, porque Roosevelt ganhou várias eleições e aí isso começou com uma tradição. Aí depois estabeleceu emendas, se construiu isso, mas a legislação americana, a própria Constituição é muito mais enxuta, a legislação é mais enxuta porque a forma do direito americano é muito mais pelos costumes, pelas tradições, pelas jurisprudências que são formadas ao longo do tempo. Eles têm a questão dos precedentes, né? Os precedentes, o caso Mateus versus Bruno, lá em 1930. Esse precedente ele é reproduzido diversas vezes pelos, né, julgadores. Então, comparar as legislações, é muito difícil. Mas o estresse democrático que se aplica muito nos americanos é o fato de o presidente saber quais são as brechas, atuar nessas brechas de forma muito forte para estressar o sistema, e enquanto o sistema que poderia pará-lo está ao seu lado, que é, por exemplo, a questão do Congresso, ele vem jogando, ele vem trabalhando fortemente isso. O próprio Donald Trump, eu acho, numa entrevista logo depois do caso Venezuela, falou, né? Muito preocupado com as eleições de 2026 americanas, que são as eleições para o Congresso, que são no meio do mandato, né? Ali, que se os democratas tomarem o Congresso, né, ele já tem avisado isso para tentar manter a sua base muito forte ali e conseguir levantar os candidatos republicanos. Se os democratas tomarem o Congresso, ele tem muita chance de sofrer o impeachment realmente, porque esses ataques a outros países sem autorização do Congresso são declarações de guerra.
E por isso tudo muito próximo, né? Faz um, vai para o outro, faz um, porque a janela de atuação ela é curta. Porque havendo uma mudança na legislação, na legislatura agora, na eleição de meio mandato, ele perde maioria para fazer essas ações que estão na margem, então ali no limbo. Tanto é que o discurso que ele faz na Casa Branca, logo depois da operação, ele relaciona a operação em Caracas com intervenções nas cidades norte-americanas. Ele relaciona o que aconteceu lá fora com o que aconteceu ali dentro. Nos dois casos, uso da força. Né? E já que falamos agora da questão da Venezuela, voltemos então para falar da Venezuela. Afinal de contas, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas não é o maior produtor. O maior produtor corresponde aos Estados Unidos. Desde que os Estados Unidos desenvolveu a exploração do petróleo de xisto, né? Eles conseguiram ser quase que autossuficientes em petróleo. Então, os Estados Unidos não precisam do petróleo venezuelano. Mas, como o próprio Donald Trump diz, fazer essa captura corresponde a tirar uma liderança do poder que estava vinculado com os potenciais, aí sim, inimigos e rivais de Washington, que são Rússia, China e o Irã. Mas a gente pode colocar aí que o questionamento da legitimidade do Maduro, que foi um dos argumentos usados, ele cai por terra quando, ao invés de colocar uma outra pessoa, o Edmundo Gonzalez, que muitos dizem que venceu a eleição, ou a Maria Corina Machado, ele deixa no poder na Venezuela a vice, que foi eleita na mesma chapa que o Donald Trump alega que foi eleita de forma ilegal, fraudulenta. Isso, eu não sei, professor, mas isso, no meu parecer, parece que fragiliza o argumento de que ele é ilegítimo, porque se ele é legítimo, logo Delcy Rodrigues também seria. O argumento de que Maduro é ilegítimo, o argumento de que nós temos na Venezuela uma ditadura e temos elemento não democrático. Se a gente vai estabelecer isso como uma ditadura, se alguns cientistas sociais vão falar que é um regime híbrido, entre outras circunstâncias, né? Bom, mas que nós não temos um espaço democrático na Venezuela, um espaço adequado de proteção de direitos humanos, ok. Mas agora, todo esse discurso, ele se deslegitima exatamente por essa circunstância do pós. Os americanos sabem que intervir num país é muito caro, é muito difícil e é um ponto de estresse que é interno muito grande. Veja-se Iraque e Afeganistão. Exato. Eles nunca conseguiram resolver problema Iraque, problema Afeganistão, muito pelo contrário, né? Até aumentaram exatamente porque tentaram entregar para algum grupo, alguma etnia, né? E aquilo gerou conflitos ainda maiores. Dali surgiu o Estado Islâmico, por exemplo. Exato. Na Síria. Então, nunca foi a intenção de tomada de poder, mas sim de realizar um ato. Esse ato, para mim, era um ato de discurso mais... Se juntou duas coisas. O fato da Venezuela ter petróleo e isso ser uma posição estratégica da nova doutrina internacional dos Estados Unidos. Eu agora sou o detentor e defino a maior reserva de petróleo do mundo. Para onde vai quem compra. Para onde vai quem compra e coisa. Agora eu sou detentor disso. Então era um elemento estratégico do discurso de Trump e Trump está fazendo algo que ele disse que ia fazer. A outra circunstância é, vamos tirar o Maduro para criar uma simbologia. Tanto que ele já diz, o presidente Nova, se você não fizer o que eu quero, as consequências serão maiores que a do Maduro. Mas ele não disse, este governo é ilegítimo. Uhum. Ele não disse isso. Esse governo é ilegítimo. Como o que ele sempre dizia antes. Exatamente porque, ao meu ver, pensam os americanos, eles pelo menos têm o domínio da população. Tem a estrutura. Se a gente vai iniciar um conflito contra essa estrutura, a gente tem que entender o que o Maduro fez. O que o Maduro fez? O Maduro armou inúmeras milícias, chamados coletivos, ficaram muito mais armados com essa ameaça de invasão americana. Então nós teríamos vários movimentos. Nós teríamos uma implosão de vários interesses dentro dessa estrutura ditatorial, dessa estrutura de governo atual da Venezuela, que geraria a implosão de qualquer estrutura, né, burocrática, de sistema dentro da Venezuela, o que ficaria incontrolável
para se manter produções estáveis de petróleo. Então, ao meu ver, a solução mais simples e mais adequada é: tiramos Maduro, vamos obrigar a distender um pouco e vamos manter esse pessoal no poder. E esse é o conflito, porque nunca se disse isso, sempre se disse que esse pessoal, que o grupo que estava era ilegítimo. E como é que vai agora, né, estabelecer isso? Sim, ele mesmo disse, né, que ele não queria que potenciais rivais dos Estados Unidos estivessem ali sentados em cima de milhões e bilhões de barris de petróleo. Então, aqui nós chegamos num xadrez geopolítico que envolve os interesses dos Estados Unidos em tirar a influência do Irã sobre a América Latina, da Rússia sobre a Venezuela, da China sobre a América Latina. A China construiu um porto em Xangai, no Peru, ano passado, um porto gigante. Propostas de construir uma ferrovia conectando esse porto, inclusive com o Brasil, com a Bahia. Isso aí. Né? Ou seja, ele quer tirar de uma vez por todas a influência chinesa desse continente, que para eles é o quintal deles. A doutrina que foi estabelecida e foi divulgada no final de 25 evidencia isso. Fala isso com todas as palavras. A América Latina volta a ser uma área de interesse e de defesa estratégica para os Estados Unidos. Defesa também é a palavra usada pelo Donald Trump, agora já não falando de Venezuela, ou dos cartéis da Colômbia, ou dos cartéis de fentanil no México, mas sim da Groenlândia. O que um território distante, congelado, que até há pouco tempo quase ninguém falava, por que a Groenlândia entrou no palco agora, no centro das atenções? É só olhar para o mapa. A Groenlândia se encontra exatamente no meio do caminho entre grandes potências rivais. É o caminho mais curto num eventual ataque de um continente a outro. A gente sempre costumou ver o mundo, né, de uma forma plana, naquele outro plano hemisférico reto, mas esse é o caminho mais curto para um ataque eventual de um lado para o outro. Então, para o Donald Trump, a Groenlândia tem uma importância defensiva na detenção de eventuais mísseis, de operações aéreas feitas ou pela Rússia ou pela China, que também está aqui perto. Só que não é só isso, a Groenlândia também tem terras raras, a Groenlândia também tem reservas de petróleo e gás, que com o aquecimento global, o derretimento do gelo, torna viável a exploração e torna mais acessível a navegação nessas águas que, boa parte do ano, são difíceis de navegar pela presença de calotas de gelo. Então a Groenlândia é um território a ser explorado e que já é estratégico para a defesa do país. O problema aqui agora é: a Groenlândia pertence à Dinamarca. É um território autônomo dentro do reino da Dinamarca. E a Dinamarca pertence à OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte prevê já uma cooperação entre Estados Unidos e a Dinamarca para reforçar a segurança da ilha, por exemplo. Se o interesse fosse só reforçar a segurança da ilha, a OTAN já possibilitaria isso. Mas não é aqui o freio, né? Não é aqui que Donald Trump vai parar. Ele quer a Groenlândia. E isso cria, professor, um perigo gigantesco, porque agora o inimigo parece, vamos colocar aqui o alvo, não é o Irã, não é o Putin, não é o Xi Jinping na China. É a OTAN, que é o principal aliado militar dos Estados Unidos, ou aliás, melhor dizendo, os Estados Unidos é o grande fornecedor de recursos, armas, dinheiro para a OTAN. É o avalista da OTAN, né? É o avalista da OTAN. E agora a OTAN se encontra diante das chantagens e ameaças e coerções de Donald Trump. O que isso significa para a nova ordem internacional que se está consolidando com Donald Trump? Exatamente. Donald Trump busca quebrar com toda a estrutura multilateral construída pelos americanos, né? Construída a partir do movimento de Roosevelt e todos os demais presidentes que assim seguiram, né? Depois da vitória na Segunda Grande Guerra. A OTAN é esse braço americano pelo mundo, né? Principalmente a Europa, para estabelecer essa aliança, essa estrutura de proteção. E quando os Estados Unidos lançam um interesse em um território de um país da OTAN, isso me parece que gera um conflito muito grave a
tudo aquilo que os Estados Unidos sustentou como multilateral. E esse é um problema essencial. O que é o interesse? O interesse é estabelecer a América sozinha, first, né, como o presidente usa, né, no seu slogan, e fechar com essas circunstâncias, porque é algo muito curioso esse levantamento agora de posicionamento contra a OTAN. Me parece algo bastante curioso e vamos dizer assim, de encaminhar realmente uma estratégia de liderança solo, sem parcerias, ou com parcerias exatamente estabelecidas em interesses mútuos e específicos, e sem aquela questão global de proteção que sempre se destacou o discurso americano. E agora a gente vai olhar para o outro lado do mundo, vamos olhar para a Ásia, onde o foco dos Estados Unidos, então, deixa de ser a Groenlândia e passa a ser o Irã, onde protestos de milhares de pessoas nas ruas vêm acontecendo, com aparentemente centenas de mortes, alguns já falam nas cifras de milhares. Há uma grande insatisfação acumulada no Irã, e o estopim agora foi o custo de vida, a desvalorização da moeda iraniana, a economia iraniana sofre sanções e a situação econômica se agravou desde o conflito de 2025 com Israel e os Estados Unidos. E, de novo, o tabuleiro geopolítico se estabelece. Afinal de contas, uma derrubada do governo, do regime dos ayatolás no Irã, implicaria ao mesmo tempo a perda de influência da China e da Rússia no Irã. E lembremos que Rússia, Índia e o Irã, assim como o Brasil, fazem parte dos BRICS. É um grupo que tenta se contrapor ali ao G7. Veremos ainda quais são os desdobramentos, mas o que a gente está vendo não é nada agradável, vamos pensar assim, se nós lembrarmos do que aconteceu na Síria, onde também houve a derrubada de um regime, ao que tudo indica, com alguma colaboração dos Estados Unidos, porque eles foram visitar o Donald Trump na Casa Branca logo depois. E hoje a Síria está permeada de conflitos étnicos ali com a minoria curda, por exemplo. E aí não chama atenção, Matheus, que o Donald Trump defende os manifestantes do Irã, dizendo inclusive que ele pode vir a intervir no Irã dependendo do que o regime fizer com os manifestantes. Mas, ao mesmo tempo, no próprio país dele, ele prende manifestantes que defendem, por exemplo, a Palestina dentro de campos universitários, presos, ameaçados de deportação, no caso de estrangeiros, e pessoas que questionam a atuação dessa polícia que o prof. Matheus mencionou, o ICE, ameaça, inclusive, de deportação de pessoas, muitas vezes, que estão em condição legal. Essas atuações, Matheus, elas são arbitrárias? Elas violam direitos também dentro dos Estados Unidos? Olha, são atuações que vão contra toda a questão da existência americana, né? A existência americana é forjada na imigração de todos. O sonho americano é aquilo que a indústria americana mais vendeu para todo mundo, que essa é a terra da bonança, que essa é a terra de todos, que essa é a terra dos iguais. Então isso já conflita com toda a filosofia e proposta, né, social americana. Um outro elemento, né, que se traz é que os protestos civis são tradição da história americana. Quando você criminaliza protestos civis, você está criminalizando algo que é o centro da liberdade americana. Se nós estamos falando de um país que leva a liberdade, que manifesta pela liberdade, um dos elementos essenciais da liberdade é a gente entender que a liberdade do outro é igual à nossa liberdade e o limite das duas liberdades está exatamente no espaço do outro, mas que eu tenho que ouvir o que o outro fala, mesmo não gostando. Esse é um elemento essencial da liberdade. E quando a gente não quer ouvir, quando a gente, né, criminaliza o fato do outro ir às ruas, esse é um fato bastante grave, completamente contrário à tradição americana e à legislação americana. A outra questão é uma mudança completa de filosofia. Há um discurso que criminaliza e estabelece uma guerra contra o imigrante. Eu não tenho os dados ainda, mas o primeiro governo do Donald Trump não deportou e retirou mais estrangeiros, por exemplo, que o governo Obama.
Obama é um dos governos que mais retirou estrangeiros. Mas Trump colocava famílias separadas, crianças em lugares. Então, há uma ideia de criar um sensacionalismo quanto a isso. Estabelecer que o inimigo é esse imigrante. E isso gera exatamente um terror, isso gera um medo, isso gera atitudes impensadas de americanos que vão querer atacar, atirar, matar, né, esses inimigos da nação, esses inimigos que estão internos. Esse é um problema grave, porque você criminaliza a imigração. A imigração não é crime. Imigração ilegal não é crime, é uma irregularidade administrativa, que eu posso regularizar ou não. Entrei num país com um visto de turista e, ao mesmo tempo, 3, 4 semanas depois que eu estava naquele país, fui convidado para trabalhar naquele país. Estou numa empresa legalizada, estruturada naquele país, e aí a empresa, junto com outras pessoas, estão regularizando a minha situação. Mas o meu visto venceu de turista. E tá para se regularizar a situação, por exemplo, de trabalho naquele país. Mas daqui a pouquinho eu vou ficar 1 mês, 2 meses nesse limbo jurídico. E agora, qual é o medo desses imigrantes? É exatamente entender que isso é um crime, que isso é uma circunstância que pode levar você à morte, pode levar você a uma captura sem nenhum direito de defesa, uma captura que vai te afastar de familiares, do que você construiu. Né? A gente viu reportagens aí de brasileiros que foram pegos na rua e tinham casas, imóveis, carro, patrimônio todo perdido, né? Então essas circunstâncias são circunstâncias que demonstram uma ilegalidade e um discurso para estabelecer a guerra, o conflito. Não é que os Estados Unidos estão retirando mais imigrantes do que a normalidade, mas a forma da retirada, a violência, o destaque, o discurso do inimigo, esse é um problema, porque aí você começa a estabelecer a ideia de um genocídio, você começa a estabelecer a ideia de uma xenofobia muito grande, né, que sempre foram maléficos em qualquer lugar. Né? Perfeito. E vamos concluir então esse nosso agora com o nosso último tópico, concluir nosso podcast, falando de um aspecto artístico, simbólico, mas que tem um peso muito importante para concluir, para falar do declínio do multilateralismo. No final de 2025, a Alemanha reconheceu a sua responsabilidade pela destruição da cidade espanhola de Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola de 36 a 39. Essa destruição foi retratada pelo Pablo Picasso nesta obra cubista, feita em 37, que está exposta no Museu Reina Sofia de Madrid, mas ela conta com uma cópia dela em tapeçaria exibida na entrada do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a expectativa de que os chefes de Estado, ao passarem por ali, vendo os horrores que a guerra provoca, repensariam os seus votos. Mas o que nós estamos vendo nos últimos anos, não é meses, é anos, é uma falência dessas instituições multilaterais criadas no pós-guerra e essa inoperância da ONU e do Conselho de Segurança acaba contribuindo para que os conflitos não só ocorram, como agora estejam escalando. O Conselho de Segurança das Nações Unidas foi pensado no pós-Segunda Guerra pelos grandes vencedores do conflito armado, como o Reino Unido, a China, a Rússia, a França e os Estados Unidos. Países com poder de voto e de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aí qualquer resolução que ali é decidida, se um desses países veta, a resolução não é adotada. Esse princípio, inclusive, para a gente ver o quão grave é isso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não foi respeitado em 99. Em 99 foi feita uma ação por parte da OTAN, com respaldo dos Estados Unidos, de bombardear a antiga Iugoslávia. Bombardear a capital Belgrado, por exemplo, por causa das atrocidades que estavam acontecendo na Bósnia, a perseguição à população do Kosovo também. Ali abriu-se, vamos dizer assim, uma caixa de Pandora, porque ali foi, vamos dizer, um vale-tudo. Nós estamos vivendo agora, em 2026, um novo vale-tudo, mas num patamar ainda mais grave.
porque o potencial de destruição das armas agora é maior. A Rússia fez um ataque com um míssil com capacidade nuclear à Ucrânia. A China endurece a sua postura em relação a Taiwan. Professor Matheus, o que explica essa falência desse multilateralismo do direito internacional? E, se o senhor quiser arriscar, quais são as nossas perspectivas para o decorrer de 2026? Vamos lá. A ideia do multilateralismo, para você que está nos assistindo ou ouvindo, é a ideia de que a gente tem uma soma de países e essa soma de países estabelece uma convergência em reuniões, em acordos, para tentar alcançar interesses globais e não interesses específicos de uma potência ou outra. Por que isso é importante? É importante a ideia do multilateralismo porque o discurso do mais forte, o discurso de maior poder, ele é um discurso dominante. Duas nações vão tomar conta disso e nada mais. E aí nós teremos um conflito muito grande nessa circunstância. Então a ideia do multilateralismo ela é bastante importante. O que ocorre na atualidade é que as ferramentas que a ONU estabeleceu como ferramentas importantes para o estabelecimento de dois grandes centros que a ONU existe. A ONU existe para dois grandes elementos. O primeiro grande elemento da existência da ONU é manter a paz mundial. E com isso se vê que nos últimos 2, 3 décadas ela tem falido, ela tem falhado muito forte nisso. E o outro elemento é exatamente manter a paz mundial para a prevalência da proteção das pessoas, para a prevalência da proteção das pessoas que são prioridade. Ou seja, não importa se a pessoa está aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, ela precisa ser protegida. Então, a falência do multilateralismo vai levar o quê? Vai levar a gente ter exatamente novamente esses conflitos de poder, de centro. Essa nova ordem mundial, se seguir esse caminho, nós vamos ter exatamente outras grandes potências militares e econômicas se posicionando geopoliticamente no seu campo. Se os Estados Unidos estão dizendo que a América Latina é o seu quintal, é o seu lugar, a sua área de influência, o que impede a China de dizer que a Ásia é a sua área de influência? Com ações Tibete, Taiwan, o que impede ela de dizer, olha, a área de influência nossa é a Ásia e aqui nós estamos ali. O que impede? O que impede a Rússia de estabelecer exatamente frente que a Europa tem se mostrado incapaz de responder a um apoio efetivo na Ucrânia, de estabelecer, não, a Europa aqui é a minha área de influência, que são as potências nucleares, as de maior força. Exatamente o equilíbrio das forças é dizer, não, eu não te ataco, você não ataca a minha região, eu não ataco a sua região, e nós ficamos com as nossas áreas de influência e fizemos os nossos negócios entre nós três e os nossos influenciados. Isso pode ser um elemento de um novo equilíbrio de forças. Será que isso é interessante? Mas um novo equilíbrio de forças pautado nisso aqui. Olhemos para a tela. Pautado exatamente numa nova corrida armamentista. No aumento de gastos com defesa, que foi o que a OTAN estabeleceu, 5%. Só a Espanha disse que não concorda. No Brasil, isso vai respingar também, com o aumento do gasto com defesa. E vamos lembrar que nos Estados Unidos houve uma ação simbólica, mas mostra muito ao que vem Donald Trump. Foi a substituição do termo Departamento de Defesa pelo termo Departamento de Guerra. Porque nós não estamos mais preocupados com defesa. A gente quer garantir a defesa de forma preventiva, atacando eventuais inimigos e garantindo um certo, vou usar uma palavra aqui que não é adequada, mas um espaço vital, no qual se encontra o Caribe, boa parte da América Latina e inclusive a Groenlândia. Então, sim, não sei se o professor concorda, mas o cenário para 26 ele é preocupante. Muito preocupante. Muito preocupante exatamente porque a gente tem visto que todas as nações, ao analisarem esse 2025, cresceram os seus investimentos exatamente na área de defesa, armamentos e guerra. O Brasil é um. O Brasil tem um investimento grandioso
de bilhões na área de defesa, motivado exatamente por compromissos com as Forças Armadas, etc., mas é um investimento novo, é um investimento diferente no orçamento brasileiro. A União Europeia já também multiplicou e está pensando exatamente para os próximos 5, 6, 10 anos diversos aumentos nos investimentos de defesa e proteção. China tem se armado cada vez mais em silêncio e trabalhando forte exatamente, né, para isso. E a Rússia, a gente tem visto exatamente a força, o poderio e a criatividade, inclusive, né, de dispositivos para lidar com a Ucrânia. É um momento difícil na comunidade internacional porque o aumento de conflitos regionais gera incertezas, gera a possibilidade de erro, de falhas, porque temos essas máquinas todas sendo comandadas por seres humanos. Um ataque, mesmo que não planejado, a um potencial apoiador de uma outra grande potência, a gente sabe que sempre gerou conflitos e pode ser a porta aberta para a gente ter conflitos muito maiores, com uma, vamos dizer assim, previsão muito, muito difícil, porque nós não estamos falando do início do século XX, onde nós mal tínhamos os aviões, ou tínhamos aviões com muito pouca capacidade de alcance. Nós estamos falando do século XXI, onde nós temos drones, né, que podem ser pilotados de qualquer lugar, de forma remota, com inteligência artificial. Nós temos circunstâncias assim que são completamente diferentes dessa estrutura. Então, qualquer possibilidade da gente pensar que a gente está numa instabilidade que possa gerar conflitos, a gente sabe que os conflitos serão muito mais gravosos do que já tivemos. Muito bem, nós não sabemos, não temos como prever o que vai acontecer, mas o que a gente pode garantir, né, Matheus, é que olhar o que tá acontecendo, se acontecer alguma coisa, nós estaremos aqui para ajudar você a entender e analisar com criticidade e tirar a sua opinião. Matheus, alguma mensagem para finalizar a nossa conversa com nossos alunos? Importante olhar todas essas circunstâncias sem as famosas paixões, né? É muito importante isso. Muitas vezes a pessoa olha e diz, ele é tal coisa, ele é tal coisa. A gente busca, dentro da teoria, dentro do que estudamos, dentro do que construímos, tentar fazer algumas análises a respeito disso e a respeito exatamente das simbologias do que aconteceu. Então é importante a gente entender isso. Não há nenhum aspecto de paixão para lá ou para cá, mas é importante a gente ter essa análise crítica, porque esta análise crítica é esta que vai ser cobrada na tua prova. Ela não vai ser cobrada exatamente a partir do teu ideal político, da tua paixão política, não. É essa análise crítica que consegue olhar duas coisas, que consegue olhar este celular e consegue estabelecer que há um olhar de forma mais azul, mas há um olhar de forma mais vermelha e eu preciso ver como é que eles se comunicam, como é que eles se dialogam, como é que eles se estabelecem. Então é isso. Estabelecer isso acho que é importante. A gente conseguir construir sempre o pensamento crítico, não é concordar com as pessoas por concordar, mas sim estabelecer o pensamento crítico e sempre buscar, acho que a gente está num mundo muito das famosas teorias de conspiração, né, cada vez maiores, na internet virou moda isso, e acho que a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, né, de quando você está pensando que tudo é teoria da conspiração, cuida lá, que talvez o problema não seja a teoria da conspiração. Muito bem, com essa mensagem, então, nós finalizamos esse nosso podcast de geopolítica e direito para começar o ano de 2026, entendendo com profundidade o que está acontecendo. Ficamos por aqui, desejando a você bons estudos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.